Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira, dia 31 de agosto, com vocês, Padre Felipe Neco. Uma alegria estar com vocês de novo, o Padre Renan, sempre com muita alegria junto ao Padre Felipe aqui. E a novidade hoje presencial, mais uma vez com vocês. Depois de meses já, pois voltamos a um presencial. Nessa semana sabe, eu consegui. Né? Mas já sabe que a montanha tem que vir até Maomé, né? Porque claro, senão a coisa não sai. São Paulo, capital. Então saí lá do interior, lá de Arujá, lá para poder chegar até aqui. Na verdade eu tive uma saída até Jundiaí, por isso que aqui na volta já estamos aqui já. E aqui estamos, depois de uma semaninha certinho, estamos tentando agora formar o hábito no Padre Renan de novo, de nas quarta-feiras estar certinho aqui. Tá mas difícil. Seria bom você vir nas quartas-feiras pra cá. Não vou vir toda quarta-feira. Eu ofereço o almoço, é do almoço para você na casa. Não, mas aí quem paga gasolina, pedágio, tudo isso, aí me mata lá em casa. Family Day. Ih, pobre do Family Day, nem quanto que eu tive que colocar pra coisa acontecer. Falar nisso, Family Day, mando o meu abraço ao Zé Caetano. Vi ele ontem, estive na Instituto Católico de Liderança ontem com o Zé Caetano. Me apresentou tudo aí, o trabalho maravilhoso que estão fazendo. E vem coisas aí, vem projetos aí que a gente falou muito famoso, bem, né? do Family Day, né? Falamos bastante, mas vamos lá, deixa aí a expectativa. Bem, pois eu vou começar a contar da semana, pois, gerando os dias de semana, desde quarta-feira. Na sexta-feira eu fiz aquele bate-volta até Curitiba, de sexta a segunda. Tivemos o Conselho de Cristandade lá e pediram minha ajuda. Eu fiquei lá de capelão fixo lá. Cheguei na sexta-feira, depois de tardinha, já foram me pegar no aeroporto, já cheguei, pois, 3 e pouca lá na Casa de Retiros, lá na Santa Cândida, lá em Curitiba. E já tive 2 missas na sexta, 2 missas no sábado, domingo missa, ademais de confissões no sábado, palestra sobre os sacramentos, missa explicada. Foi intenso. Pastor, né? Pastor, não, foi intenso lá, mas foi uma oportunidade bonita. Com cheiro de ovelhas. Foi uma oportunidade bonita. Eu já tinha ouvido falar bastante do Cursilho, já tinha ajudado em uma celebração de encerramento, outra celebração por os que trabalham, depois na sexta-feira, depois outra participação em algum outro Cursilho, mas agora eu tive a oportunidade de estar todo o tempo. Então, foi esse final de semana que ajudou mais, assim, pois, tá lá. E Curitiba, fiquei dentro dela, fiquei fechado lá, enclaustrado lá, mas foi bonito poder acompanhar o grupo, eram 22 jovens. Não pode contar, né? Toda aquela história dos retiros que não pode contar nada do retiro. O Cursilho também é assim, não dá pra falar? O Cursilho não pode falar nada. Eles até não foram falar nada, eu ia falar uma coisa que eles não podem nada. Então não pode falar nada. E foi assim, mas foi bonito. Eu só posso dizer para vocês que foi bonito. Foi uma bonita experiência, junto com os jovens, pois está lá disponível para todas as atividades que tem dentro, e assim foi. Então a gente não vai contar nada, mas aqui vai para a rede nacional, até internacional, tem gente até de fora que escuta a gente, aí tem um mapinha para a gente lá em Portugal, até perdido na Austrália lá, acho que tem alguma pessoa que escutou alguma vez, não sei se estava de passagem, algum brasileiro perdido lá. Mas assim foi minha semana. Daqui a pouco o lançamento internacional do Católico Você Sabia como que é em inglês? Né? Do you want? Católico do you know? Né? Catholic do you know? Gostei, o nome ficou legal, né? Então, mas de repente Católico Você Sabia vai para fora, né? Para Jerusalém, né? Tem propostas. Vai um deles, pelo menos. A gente grava desde lá e você desde aqui. Eu não tô sabendo, então não sou eu, você não tô sabendo, né? Mas bem. Mas vai lá, você conta como foi aí. Pra mim foi mais ou menos assim. Na verdade, eu tava até falando com o Padre Felipe, eu não tenho muito o que contar, eu tive na paróquia, né? Como sabe, eu tô aqui começando na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe como vigário e na paróquia Santa Edviges também como vigário, né? Então, foi continuar conhecendo. E particularmente o que eu fiz essa semana foi reuniões com pastorais. Meu Deus do céu, nunca imaginei que esse negócio fosse tão complicado, né? Escutar, organizar, escutar uma pastoral, escutar outra, convidar pessoas para ser responsável de pastoral. Aí a pessoa tem medo, eu falo que eu vou ajudar. Enfim, foi todos os dias da semana, reuniões com pastorais, atendimento, direção espiritual, confissão, missa, enfim. Foi particularmente o que eu fiz nessa semana. Aqui de atividade fixa, além das 2 missas diárias que temos, certamente somos 3 padres, né? Temos 2 missas diárias e as missas de final de semana. E além das 2 missas diárias, a única atividade fixa que temos e tal, de nível paroquial, é o Terço dos Homens, que funciona bastante bem nas terças-feiras.
Ontem tivemos o Terço dos Homens e a confraternização com pizza e tudo foi muito bom. Gostei da pizza, tava Essas boa. coisas não convidam, né? Só que aqui o pessoal de São Paulo tem muito medo das blitz, né? Porque aqui eu já percebi que o negócio aqui é forte. Aí foi refrigerante, não tem. Pizza com refrigerante. Eu não sei, eu publiquei a foto e recebi uns 3 comentários assim na foto. Ô padre, refrigerante. Eu não sei se o povo estava acostumado com a minha vida de outro modo, mas enfim, né? Depois as catequeses, né, que eu visito, as catequeses, e agora a gente está querendo organizar um pouquinho, dar formações também para as pastorais. Tivemos já uma primeira formação para os ministros da Paróquia Santa Edviges, e assim, pouco a pouco a gente vai dando vida, né, às pastorais da nossa paróquia, que é para isso que eu vim, para apoiar um pouquinho nesse sentido, né. Fora isso, as missas, que já final de semana tem 5 missas numa paróquia, tem 2 missas na outra, então fim de semana cheio, graças a Deus, mas muito feliz e atendendo aqui o povo de Deus, né? Nossa, hoje o bom é isso, que a gente presencial, a gente tá os dois vendo o reloginho, tá tudo marcado, então é uma maravilha isso, então a gente fica aqui contando muito bem aqui. Com certeza, já passou aqui, 6 minutos do entretenimento santificante e a gente já sabe que tá indo aí no limite, né? Porque quando começa a passar de 10, aí depois eu passo de 1 hora falando, né? Então 6, 7 Não, mas já minutos tá bom já. né? Depois a gente no finalzinho, de repente a gente conta como é que vai estar o final de semana, porque hoje a gente tem uma surpresa, né? Surpresa que até foi pra mim, eu soube hoje, eu sei que a gente ia ter a surpresa hoje. E é a primeira vez que a gente pode dizer, é o primeiro leigo, e não só leigo, é a primeira leiga que vai fazer presença aqui no Católico, você sabia. Tá vendo? Esse negócio dos machistas, padres machistas, opressores aí, acabou, hein? Convidamos uma leiga, uma jovem aqui, também ela tem um podcast dela, mas não vou falar muito porque vai se apresentar depois. Mas hoje... pensei que você ia apresentar, então ela vai se apresentar. Então, é isso, né? Depois eu cheguei aqui, o padre falou, então, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, ué, você é que manda, o seu dia hoje é seu, então. Eu me lembro que a gente fez, quer dizer, eu estive em uma... em duas. Com outros o padres. Padre Marcos. Tivemos outros padres aqui. Padre Marcos, Padre Jonathan, Padre Danilo, Diácono René. Eu estive com o Diácono René também, falando da adolescência. Então, e você teve com o Padre Danilo e o Padre Jonathan, né? Falando. Então tivemos já algumas... já tivemos convidados, mas todos padres, né? Então é a primeira vez convidada especial, especialíssima. Mas já que você falou que não vai apresentar, então deixa que ela se apresente. Passo a palavra, né? Eu só falo então a Gisela, uma jovem que eu conheci aqui na paróquia, que mais que isso não vou falar porque eu vou deixar que ela se apresente, de repente conte um pouquinho, enfim, de como a gente se encontrou aqui, porque quando eu vi ela e que eu soube que ela tem um podcast, eu falei, não, vem aqui então apresentar com a gente e outro dia eu vou lá apresentar com você o seu podcast, né? Mas eu vou contar o que eu acho aqui, né? dá um juízo não, acho que o padre ainda tava com preguiça de preparar hoje. Não, eu tenho tema, tenho tema já bíblicos para a Semana da Bíblia. Mas eu quis fazer uma entrevista mesmo e também porque é um tema que eu gosto, mas primeiro eu deixo que ela se apresente e depois eu tomo de novo o microfone para falar alguma introdução, por que eu convidei a Gisela para participar com a gente hoje. Mas Gisela, bem-vinda, que alegria. Bem-vinda, Gisela. Muito obrigada, convidada especial aqui. Eu sou Gisela, eu sou membro do Reino Cristo desde 2014. Eu fiz a minha adesão ao movimento numa capela que a gente estava construindo do Superação. Então foi muito especial. E muito obrigada pelo convite aqui, primeira convidada, estou muito animada. Que bom. Na verdade, nós temos eu tenho no meu coração um tema que eu acho importante também para os ouvintes do Católico Você Sabia, que é esperança. Eu costumo pregar sobre a esperança dizendo, né, não sei se o padre Felipe concorda, mas dizendo que a esperança é das virtudes menos falada entre as 3 teologais, né? Fé, esperança e caridade. A gente fala muito da fé, muito da caridade e pouco da esperança. E eu sinto 2 coisas sobre a esperança. Que é a virtude mais necessária no dia de hoje, mais difícil. Isso, né? Mais necessária e mais difícil. Né? Por quê? Porque esperar significa que quando você não vê muita saída, mas você continua acreditando que Deus tem o controle sobre a sua vida, né? Então é como a tempestade acalmada. Jesus às vezes dorme, mas ele está presente, né? E difícil justamente por isso. Porque eu não vejo, mas tenho que seguir confiando. E necessária porque no mundo de hoje está faltando muita referência. E foi por isso que eu quis convidar a Gisela, porque eu acho que ela pode partilhar muito da sua experiência, da sua vida jovem,
Eu costumo dizer, não sei se você concorda, né? Mas eu costumo dizer que a vida jovem hoje está uma loucura. Porque faculdade, estudo, trabalho, família, igreja, e os jovens estão saturados. Então eu digo, olha, mas como manter a esperança no meio dessa vida louca dos jovens? E aí, escutando o pouco que eu escutei, porque também para mim hoje vai ser uma surpresa, né, de conteúdo. O pouco que eu escutei da Gisela, eu falei, você podia vir com a gente partilhar um pouquinho desse tema da esperança, né? Então, querido ouvinte do Catálogo que você sabia, você que acha que nós estamos pregando algo que é impossível, que não dá, que não funciona, os padres são, como que é? Da Idade Média. Já é da Idade Média, padre. Esse negócio não funciona mais, o mundo hoje está um caos, ninguém vive mais isso, hoje não dá, hoje não sei o que e tal. Eu trouxe aqui um testemunho vivo e vamos trazer mais. Eu pelo menos tenho esse objetivo de trazer mais para mostrar ao mundo e particularmente aos jovens que existe esperança, né? Gisela, deixa eu passar a palavra para você, mas antes, eu estava até mostrando para você agora, né? Estive pesquisando faz uns anos para preparar uma apresentação sobre o sentido da vida. Na verdade, o tema da apresentação era esse, e eu pesquisei alguns temas sobre a vida dos jovens e tinha ali uma notícia muito interessante, uma pesquisa sobre 5 causas, eles davam 5 causas de 5 causas de porquê da falta de ânimo na vida dos jovens, depressão na juventude, falta de ânimo na juventude. E uma das causas era a falta de perspectiva de futuro. Isso me chocou demais. Me chocou demais por quê? Porque eu disse, mas o jovem é o que mais tem perspectiva de futuro? E, no entanto, hoje parece difícil encontrar essa perspectiva de futuro. Aí eu digo, não pode ser, né? A gente tem que encontrar uma saída e testemunhos que mostram que isso não é verdade. Depois tem outros fatores, né? A mídia, as redes sociais, etc. Mas esse fator de desânimo na vida dos jovens, porque ele olha para o futuro e vê que fala, não tem esperança mais no futuro, não dá, né? Então, partindo disso, quero que você comece a falar aí um pouquinho sobre a sua experiência nesse tema da esperança, né? Enfim, a gente vai conversando. Tá bom. Eu acho que isso tem muito a ver com o imediatismo, né, da nossa sociedade, que a gente quer tudo para agora, quer tudo no imediato, e acho que essa perspectiva do futuro vai ficando muito distante, assim, tanto quanto a esperança, né? Então, eu acho que é muito nadar contra a corrente também. Então, que não é uma coisa muito fácil, né? De realmente aplicar os valores, de ser quem você é no meio de tanta gente que tá tentando se passar por outra coisa. Então, acho que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de tem como, mas não é uma coisa fácil ou simples, é bem nadar contra a corrente. Desculpa, que a gente está tentando arrumar a questão técnica, né? Mas e quando você fala que é muito ser quem você é, quando todo mundo quer que você seja outra coisa, eu queria de repente começar a explanar um pouquinho esse tema, né? Porque efetivamente hoje, não só o tema da moda, mas o ambiente da vida jovem faz com que a gente se sente pressionado a um status, a uma imagem, e de repente o jovem já não consegue ser quem ele é porque de todos os meios, as circunstâncias estão fazendo com que ele seja outra pessoa, né? Gil, só vou pedir para você voltar um pouquinho, porque só falou que era Gisela, que está do reino desde 2014. Eu só sei isso de você, não sei nem sua idade, não sei o que você está fazendo, se está formada. O povo quer saber, vai que tem alguém buscando aqui uma namorada, alguma coisa assim, quer saber a idade, depois vão estar perguntando aqui para a gente falar, poxa, eu não sei. Eu tenho 31, que é um absurdo. Eu fiz 31 antes de ontem. Oxi, nem falou nada sim. disso, meus parabéns aqui, Obrigada. Vamos ter que cantar o parabéns no final do vídeo. Tem presente aí? Não tem trouxe não isso? Não tem presente. Nem para convidado especial não tem presente. Uma balinha house no final. Eu entreguei, né? Entreguei na missa. Eu tô usando. Você vê, a missa é meu presente, olha lá. Eu não trouxe, eu não a sabia. relíquia do São João Paulo II. Papa dos jovens. Não, E outra coisa, 31 não é absurdo, não. Eu tenho 37, sou super jovem, né? Só 37?
Nossa, 36. 37 próximo mês aí de outubro, mas pensei que já era com 40 já. Não, 36, cabelo em branco, mas... Vamos, Gi, conta aí um pouquinho antes de você voltar aí o tema e depois pode falar sem ter que Tá. precisar da gente não, Tá pode bom. falar o quanto você quiser. Mas da vida, assim, então, eu tenho 31 anos. Eu gosto de apresentar, não falando só a profissão. Todo mundo fala, oi, eu sou Gisela, advogada. Então, eu sou Gisela, advogada. Mas acho que tem muito mais que isso, né? Então, não sei. Por exemplo, eu gosto muito de estar ao ar livre. Então, sempre que você quiser, se você quiser me fazer algum convite, eu vou gostar se for ao ar livre, por exemplo. Que eu gosto muito de natureza. Isso é uma coisa que eu descobri na pandemia, por exemplo. Acho que, né, de ficar tão dentro dos lugares, eu percebi que eu realmente gosto muito de estar do lado de fora, de estar com pessoas. Eu fui do Sonhar Acordado, então, né, que é um apostolado do Reino Cristo por muito tempo, desde 2014 até 2021. Fui desde voluntária até coordenadora de alguns programas e diretora do programa de trainees, que eu amava muito, era muito, muito legal esse programa que a gente tinha. Sou filha única, mas eu tenho 1 milhão de primos, então não sinto que eu sou filha única, porque eu tenho uma família bem próxima. E não sei o que mais. Agora pode continuar. Tá. Acho que então, para contextualizar, assim, eu conheci o Padre Renan porque ele é novo aqui, né, na paróquia de Guadalupe. E aí a minha mãe veio me falar super animada que tinha um padre muito alegre. Já fiz bagunça na missa e daí já chamei a atenção, né? Comecei a falar do Corinthians, o povo começou a gritar aqui e tal, daí... Já insultaram e tudo, já começaram, não, fechou fora, Corinthians. Mais ou menos. Já começaram a guardar as carteiras. Mas foi assim mesmo, né? Foi uma exatamente missa. assim. Aí ela, porque eu já queria eu queria conversar com alguém, né? E eu queria não necessariamente fazer uma direção espiritual, mas ter essa pessoa para conversar, para ter, enfim, esse direcionamento também. E aí eu mandei mensagem, e acho que foi isso, né? Acho que isso começou muito, uma coisa também que você percebeu em mim, mas que também percebi em você, que é essa alegria, assim, de fazer a homilia também de um jeito que as pessoas conseguem relacionar, né? Então acho que isso é muito importante, você vir na missa e você ouvir uma palavra que você consegue se identificar, que traz pontos do dia a dia, que traz pontos da sua vida. Porque acho que muito do porquê eu tô aqui também, de trazer a esperança pra prática, né? A homilia, ela também, eu gosto muito, ela me toca muito quando ela vem pra vida prática. Ela sai um pouco da teoria e eu consigo identificar como que eu consigo aplicar aquilo na minha vida. Então, acho que isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí a gente conversou, eu contei muitas coisas, e aí a gente teve a ideia de trazer essa conversa, acho que porque... pra compartilhar, né? Acho que são informações legais, assim, pra compartilhar. Acho que vindo de uma pessoa jovem é bom também. E você falou sobre o tema do imediatismo, né? Eu não sei se você vê outro fator, porque uma das coisas que nós conversávamos, que eu notava muito, justamente comentava na introdução, é esse negócio do cenário da vida jovem que está uma loucura. Eu particularmente acho que também o fato do mercado do trabalho exigir muito mais, então os jovens têm que ter um monte de curso, tem que ter um monte de coisa. E aí o que acontece? Meninos de 15, 16 anos hoje estão fazendo escola normal, mas depois técnico, alguns já... Eu conheço gente que está trabalhando até as 4, vai para casa tomar banho e sai para estudar, né? Então, e tem 16 anos, um exemplo que alguém que eu conheço, né? Então, esse tipo de coisas, claro, desgasta muito, e o jovem que vive com aquela energia, aquele entusiasmo, pode de repente começa a sentir já muito cansaço, né? Eu não sei se antes o padre Felipe, que entrou um pouquinho mais velho, eu entrei com 13 anos no seminário, né? Então não vivi isso. Mas eu olhava sempre os jovens assim, meu Deus, uma vida um pouco, né, light, tinha que trabalhar, estudar, mas não era tão exigente como agora. Você colocou o tema do imediatismo, não sei se você vê outro fator, que colocou também o tema da imagem, né, que a pressão
externa coloca, mas não sei se você vê outro fator desse cenário que eu vejo que hoje está uma loucura você ser jovem, e isso faz com que se desanime e não tenha muita perspectiva de vida. E já depois a gente engancha com isso o tema como você vive com essa alegria e essa perspectiva na vida, mesmo vivendo sua vida jovem de loucura de sempre, né? Ainda tem tempo para a igreja, para Deus e tudo isso. Então, eu acho que por aí a gente pode encaminhar um pouquinho, continuando a nossa conversa, né? Eu acho que uma coisa que eu percebo muito, assim, eu tenho muitos amigos, né, enfim, que são do Sonhar e que vieram desse contexto de igreja, mas eu percebo muito essa questão da identidade que quando você tenta se moldar aos padrões, enfim, do mundo, ou se moldar às outras pessoas, você acaba se perdendo, né? Então, por que é tão importante para mim, por exemplo, a minha relação com Deus? Porque eu vou descobrindo cada vez mais qual é o meu caminho, qual é o meu caminho certo. E a partir do momento que você tem essa identidade mais firme com Deus, você não é tão atraída para lugares diferentes, para lugares, enfim, que podem te levar a um caminho não muito bom. Então, eu falo desse ponto da identidade porque ele é muito importante para mim. Então, conforme eu fui entendendo quem é a Gisela, eu sempre me senti um pouco diferente, né? Então, sei lá, no colégio eu era mais certinha. E aí, eu ainda não enxergava isso como assim, uma coisa boa. Hoje eu gosto muito do jeito que eu sou. Mas é o que eu falei no começo, é muito nadar contra a corrente. Então, quando você vai entendendo quem você vai se tornando mais segura do caminho que você está seguindo. E eu acho que muitas pessoas, elas se perdem porque elas tentam ser igual a todos os outros. E uma das principais coisas que a gente aprende quando a gente começa a se relacionar com Deus é que Ele chamou cada um para uma missão. Ele chamou a Gisela para fazer uma coisa específica nesse mundo, para viver o propósito dela. Então eu passo a não me comparar mais. Eu acho que com redes sociais, com todas essas informações que são bombardeadas na nossa cabeça, a gente se compara. Eu acho que é nessa comparação que muita gente se perde. E quando a gente volta para dentro, quando a gente faz aquele silêncio, quando a gente reza junto com Deus, a gente vai entendendo qual que é o nosso caminho. E aí a comparação, ela vai perdendo sentido. E aí os bombardeios também, consequentemente, não te afetam tanto, porque você realmente vai ouvindo o direcionamento de Deus, assim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então, eu acho que muita gente se sente perdida porque ela tá procurando fora uma resposta que a gente só consegue encontrar dentro. E olhar pra dentro muitas vezes é dolorido e difícil. E acho que é esse o ponto, assim. Então, isso é uma das coisas que eu mais falo, enfim, pros meus amigos, ou até no podcast mesmo que eu comecei a fazer, porque eu comecei um processo de olhar pra dentro. E aí eu fui vendo como isso foi me libertando de muita coisa que antes enfim, não era tão legal. Que a gente não falou, né? Gi reflexiva, meu Gi podcast, reflexiva. pessoal. Gi reflexiva. Vê lá, eita, ó, assustou a Gi, Ela não conhecia o galinho, né? É que a gente Um traz. alarme que é um pouco exagerado. É que a gente traz um galo pro podcast. Não é um alarme, é um galo. É um alarme, ele que marca o tempo pra nós. Então, quando a gente sabe que já chegou na metade, é o galinho que marca pra gente. Já estamos na metade aqui, então temos que já ir já da metade pra baixo agora. E pensando também, né, interessante o que você falou, que é agostiniano, é Santo Agostinho, né? Eu te buscava fora e Sim, tu sim. estavas dentro. Exato. Então, às vezes também a gente busca Nos lugares errados. Exatamente, ou busca a opinião dos outros, etc. Você falou uma coisa que muitos de verdade, muitos jovens que eu atendi me falaram, né, desse tema da identidade. Sei que você já disse, mas para a gente passar de repente ao outro tema, a outro ponto, né? Muita gente se compara muito, ainda se compara muito e sofre por isso. Tem um patamar que quer chegar e de repente quando a pessoa não chega sofre e se compara, o outro consegue, eu não, o outro parece mais simpático e não sou tão simpático, o outro parece mais bonito e não sou tão bonito, o outro brilha, eu não brilho, né?
Então, enfim, não sei se tem uma última palavra sobre isso, para depois a gente passar um pouquinho para esse tema de como sair dessa realidade, né? Porque a sua vida você saiu, aqui está, né? Com alegria, mas de repente não sei se tem ainda uma última palavra sobre isso, porque a gente encontra muita gente vivendo nessa realidade, né? Não, se quiser passar pro próximo, acho que... Acho que esse tema de como você saiu, eu gostaria que partilhasse. Como você, a Gisela, ela certamente viveu tudo isso na sua adolescência, sua primeira juventude e agora vivendo ainda a sua vida jovem no trabalho, no estudo. Jovem. Jovem, super jovem, olha, eu tenho 37, já falei que sou jovem, né? Se caracteriza, como vocês estão vendo, ela está aqui, vocês não veem, mas como vocês estão escutando, né, ela está aqui rindo o tempo inteiro, né? Uma jovem muito alegre e que viveu muitos anos no Sonhar Acordado, que é um programa de voluntariado, mas depois teve também os seus momentos de dificuldades. E diante dessas dificuldades, ela conseguiu sair, se manteve em pé e hoje continua aqui, mesmo com as dificuldades, sorrindo e transmitindo essa alegria, como transmitiu para mim, né? Como ela contou. Então, fala um pouco disso para nós, né? Da sua experiência. Acho que o ponto principal é assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, de como, e claro, isso foi passado pelo diretor espiritual dela para ela, como que a gente consegue tirar o melhor das dificuldades, né? Então, eu sinto que eu tô passando por um processo mesmo com Deus, que eu acho que, assim, de ir trabalhando a pessoa que eu sou. Eu, com modéstia à parte, eu sempre me achei uma pessoa boa, né? Do bem. Mas eu acho que tem coisas que Deus vai querendo trabalhar na gente. E isso eu ainda não sei exatamente porquê. Já me revoltei com isso, mas por que a gente tem que ser trabalhado na dificuldade, né? Por que a gente não pode ser trabalhado na alegria? Então, eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que por coisas que eu venho passando desde de 2020, que é onde eu realmente marco, assim, que eu sinto que realmente começou o meu processo com Deus, que ele realmente foi trabalhando muita coisa e que eu também fui fazendo a minha parte. Então eu também sentia que Deus estava me puxando, me chamando, queria trabalhar algumas coisas e eu fui trabalhando porque eu também queria melhorar cada vez mais, porque acho que quando a gente sente que tem palavras de Deus para o nosso futuro, né, trazendo aquele ponto do futuro, quando a gente começa a viver o processo, a gente já está vivendo, a gente já está se preparando para esse futuro. Então, acho que uma coisa que me ajuda muito é justamente essa perspectiva do futuro. Então, coisas difíceis que eu venho passando ao longo de alguns anos, eu sempre tento pensar qual é o propósito disso. Porque aquela pergunta, né? Por quê? Porque não é uma boa pergunta, a gente já entendeu que ficar perguntando por quê não é uma boa pergunta. Mas realmente tentar tirar o melhor. Então, o que eu posso aprender com isso? O que eu preciso melhorar? O que Deus pode estar tentando me mostrar? O que Deus pode estar tentando trabalhar em mim que eu ainda não tinha isso trabalhado dentro de mim? E eu acho que quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente tende a olhar um pouco mais pra dentro, a gente tende a ficar mais perto de Deus. E aí eu acho que nisso ele vai trabalhando. Então, eu acho que um ponto assim que me ajudou muito a passar por essas coisas a primeira coisa, a esperança de que elas iam melhorar. Então, sempre buscando em Deus assim palavras de esperança. Como que eu poderia ajudar outras pessoas com a minha experiência. Então foi por isso que eu comecei o podcast, que eu falei, desculpa pessoal, mas se eu tô passando por isso e se eu tô encontrando um caminho de saída, eu queria compartilhar com as pessoas, porque eu pensei que o meu caminho de saída poderia ser um caminho de saída para as outras pessoas também. Então alguma mudança de pensamento que eu tive poderia ser a virada de chave para uma mudança na vida de outra pessoa. Então eu pensava nisso também. E esse propósito mesmo, então, o que eu posso aprender com isso? E a minha mãe sempre fala, né? Percebe os detalhes de Deus no que você tá vivendo. Então, a Jaqueline, que é uma senhora também do reino de Jundiaí, falou isso pra minha mãe, numa fase bem difícil da minha mãe, e para perceber os detalhes de Deus. E isso
você traz Deus junto com você. Então, isso dá uma perspectiva diferente, assim, pra você falar, Deus tá aqui comigo, Ele tá trabalhando, e com certeza isso é pro meu bem. Não que passar por dificuldades é legal, porque não é. Então, acho que isso é uma coisa importante também de a gente colocar, mas tem coisas boas que a gente pode tirar disso. Eu fico impressionado quando escuto isso, porque é claro que tem pessoas de repente que ouvem isso e se relaciona com aquele tema do marxismo, não que você seja marxista, muito pelo contrário, aquele tema do ópio do povo, né? Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Então o que você faz? Você está passando mal, está passando por problema de dificuldade, ópio é uma droga, né? Então um remédio. Toma um remedinho aí, reza o terço, toma um remedinho aí, vai na missa. Porém, a diferença, na minha opinião, é que esse tema de Marx, o ópio do povo, né, a igreja, a religião, a fé, é passageiro, né? Porque um remédio você toma, passa, você toma, mas depois volta de novo. Quando você faz a experiência de Deus e da esperança, essa é a diferença que o Marx, nosso grande amigo Marx, não soube ver e não ensinou certamente, é que a esperança não é algo passageiro, é algo que eu sempre vivo com esperança. Aí estão vários exemplos dos santos, de Nossa Senhora. Padre, mas santos e Nossa Senhora são inalcançáveis, né? Bom, aqui está a Gisela, aqui está o Padre Felipe, aqui estou eu, né? Então, claro que a gente não é santo nem muito mesmo, mas a gente vive com esperança. Eu digo para todo mundo, se eu não vivesse com esperança, eu já teria desistido, porque para mim não tem nenhum sentido continuar sabendo que não tem saída, né? Se eu continuo é porque eu acredito que tem saída, que tem o caminho de Deus, a mão de Deus, a providência de Deus, as portas do inferno não prevalecerão, né? Existe a eternidade, enfim, né? Então acho que essa é a grande diferença, caso na cabeça de alguém está essa ideia de Marx, essa é a grande diferença entre Marx e a virtude da esperança. Quando você vive da esperança, aquilo não passa. Você pode continuar tendo dificuldades, e continuamos tendo dificuldades, porque a Gisela ela vive com um sorriso no rosto, com alegria, com uma simpatia, mas continua tendo dificuldades, como eu, como você, ouvinte, né? E, no entanto, a esperança faz a gente continuar caminhando. Não é que tomamos uma droguinha e passou a dor de cabeça e já, né? A dor de cabeça não passa, mas eu continuo vivendo a minha dor de cabeça com esperança, com a certeza que Deus tem um plano dentro de tudo isso, né? E a gente falava da realidade que seria melhor viver sem o sofrimento, sem a dor, mas uma realidade que, infelizmente, na geração hoje em dia, talvez é uma luta constante por fugir do sofrimento, por fugir da dor. E eu pensava nesses dias, pois jamais podemos escapar do sofrimento. O sofrimento vai tocar na porta de cada um de nós, qualquer momento de nossa vida. Se não toca no nosso ventre, no nosso nascimento, certamente tocará até pelo menos no final de nossa vida. É impossível fugir à realidade do sofrimento. Pois hoje mesmo, né? Acabei na manhã, recebi a notícia, pois marcado para o dia 12, o nascimento da Clarinha, de querido amigos meus, né? Do Fabiano, da Carol. E pois foi hoje, sentiu mal de manhã, foi para o hospital e o bebê faleceu, né? De parada cardíaca, que eu nunca tinha nem escutado não dessa realidade, e faleceu hoje, né? Só que a diferença que a Gi também colocou, e a diferença que eu acabei também de ler aqui, ele já tem publicado já hoje mesmo, né? O Fabiano agora mesmo publicou, falando desse desejo, dessa esperança de dar esse abraço, né? Essa esperança que ele tinha já de olhá-la, de tê-la nos braços. E ele colocou aqui com essa certeza de que no céu, ele falou, eu vou fazer de tudo o possível para poder chegar no céu e poder aí consumar e ter esse abraço, poder te olhar, minha filha, e estar com você. Não, e essa é a realidade que só a esperança pode dar. E não tira a dor, né? Mas a esperança dá a força para enfrentar o momento de dor, né? Com a certeza de que Deus é quem conforta. Repitamos, né? A dor não desaparece. Não é um remedinho que cura a dor e você já segue a vida igual. A dor talvez vai levar por toda a vida, o sofrimento vai levar por toda a vida. Mas existe a virtude da esperança de que a palavra final da nossa vida não é essa dor, não é o sofrimento. E acho que saber que nessas horas a força vem de Deus, né? Então, várias vezes eu pensei, né? Acho que quando
eu sempre penso que eu não entendo como que uma pessoa que não tem Deus vive. Nessas horas de dificuldade, eu fico pensando como que a pessoa se resolve, né? Se ela não tem essa esperança ou se ela não tem essa base. Então, alguns pontos também de como que a nossa força ela vem de Deus. Então, quando eu sou fraca, é aí que Deus mostra a força dele, mostra o cuidado dele. E o fato de dividir essa cruz, né, com Jesus. Então, também em coisas muito difíceis que eu passei, eu sentia... Eu já tinha ouvido isso, né, que quando a gente divide a cruz com Jesus... Não, eu já tinha ouvido que Jesus divide a cruz com a gente, mas aí quando de fato isso acontece, não é que as coisas ficam fáceis, mas parece que elas ficam um pouco mais leves, porque você começa a colocar Deus, você começa a enxergar o cuidado de Deus nessas dificuldades. Então, é isso, assim, eu acho que a gente saber que Deus tá com a gente saber que as coisas podem melhorar, isso é muito importante, e saber que a força ela não vem de nós, porque só a gente não conseguiria, mas sempre pedir força. A minha mãe fala isso, a minha mãe escreveu um livro também, depois da experiência dela, o livro chama Quando o Câncer Nos Salva, e ela realmente tirou, assim, aprendizados muito importantes, e ela fala disso, de como essa força vem de Deus, e de que muitas vezes a gente pede coisas para Deus que a gente não vai conseguir, mas se tem uma coisa que a gente sempre pede, ele sempre vai dar, é a força. Então a gente sempre pode pedir força pro Espírito Santo, porque aí é só assim que a gente vai conseguir passar pelas dificuldades e conseguir tirar alguma coisa boa, conseguir sair uma pessoa melhor, porque eu acho que isso que é importante. A gente pode passar por uma dificuldade e se afundar, ou a gente pode usar essa dificuldade como uma oportunidade para forjar o nosso caráter, para melhorar, para trazer uma maturidade, para trazer um aprendizado, para você passar a ser um canal de cura para outras pessoas. E aí isso traz, querendo ou não, um sentido também para aquilo que você está passando. São coisas assim que me ajudam bastante. Tô vendo aqui, desculpa, hein? Já fui pesquisar. Márcia Regina Acosta Neves. Escreveu Você um pode livro pesquisar aí, ó. Publicado pelo Padre Rodrigo. Tá aqui, ó, Instituto Católico de Liderança. Isso. Aproveitando, o Padre Rodrigo faz uma propaganda aí para nós. Eu tive com o Padre Rodrigo esses dias, ontem, eu acho que foi, né? Terça-feira, ontem. E muito bom, realmente tudo isso que ele tem feito ali no Instituto Católico de Liderança, muito bom. E vamos ver se vem novidades aí, né? Não vou falar muito, mas o Padre Rodrigo tá com um tema muito interessante também, né? E ali, na página do Instituto Católico de Liderança, na parte das publicações de livros, tem Quando o Câncer Nos Salva, que é um título muito interessante, porque a gente costuma olhar as coisas humanamente o contrário, né? O câncer não salva. E, no entanto, a pessoa viveu essa experiência e tudo que a Gisela está falando agora, né? Bem, aí deixa a propaganda. É muito o olhar, assim, que ela teve, sabe? Então, foi o olhar que ela buscou desde o começo. E o quanto esse livro, ele tem chegado em pessoas e ele realmente ajuda. Então, acho que esse é um exemplo incrível de uma dificuldade imensa que foi transformada numa coisa de Deus, assim, sabe? É muito bonito, assim, Mas então nós conversando, por isso que é bom conversar, tá vendo? Nós descobrimos uma coisa aqui, ouvinte do Católico, você sabia? Descobrimos então que, sem dúvida, toda essa alegria, esse entusiasmo, essa fé, essa esperança que a Gisela está passando pra gente, mas ela viveu também o testemunho da mãe dela. Certamente isso foi uma graça de Deus. Mas a pergunta, e quando a gente não vive? Não temos, de repente, na família essas experiências? Será que, né, uma das perguntas que eu fazia aqui para você é se o jovem de hoje, ele vive ou ele sobrevive, né? Então, você acha que os jovens de hoje conseguem viver? Quando, de repente, você tem um testemunho numa família, como o testemunho da sua mãe e tal, ajuda mais a gente. Mas o que você poderia dizer sobre esse viver ou sobreviver de um jovem de hoje? Quando ele não tem, de repente, na família essa experiência. Isso é possível, na sua opinião? Você acha que dá? Enfim, né? Não sei
Não sei o que poderíamos comentar sobre isso, porque eu achei muito interessante. De repente a gente tem, né, na nossa família uma força, mas de repente a gente não tem. E eu, como disse para você, diferencio que muitos jovens não estão vivendo, estão sobrevivendo. Então volto à minha pergunta: é possível para um jovem, com tudo isso que a gente está falando da vida do jovem e dessa loucura e dessa falta de perspectiva de futuro, é possível ainda assim viver? Ou ele tem que ir só sobrevivendo, né? Enfim, não sei se eu te peguei de surpresa, mas pode falar no seu coração, que aí é melhor, né? Que eu não tenho uma resposta certa, porque eu vejo, voltando pro ponto de nadar contra a maré, né? Eu tenho amigos de 1 milhão de nichos diferentes. Então eu tenho os meus amigos que são de Deus, eu tenho os meus amigos que são espiritualizados, mas não necessariamente cristãos, e eu tenho pessoas que não têm fé. Mas uma coisa muito interessante, eu tenho algumas amigas que não têm uma religião, que não têm fé necessária, não vivem assim uma vida de fé, mas em momentos difíceis me procuraram para rezar com elas. Então, assim, eu sempre acho que em algum momento a pessoa vai buscar Deus. O que é triste é que muita gente procura Deus só no momento difícil, né? Então, isso é um ponto. Eu acho que a gente tem que convidar Deus pra tudo. Então, tem que convidar quando a gente vai fazer uma viagem, tem que convidar quando a gente vai ter uma festa, tem que sempre convidar Deus nos momentos alegres também. Mas eu acho que também entra muito no ponto do que é viver, né? Então, tem gente que tem uma opinião que vai ser totalmente diferente da minha, que não tem a parte de fé na vida. Então, viver vai ser festa, viver vai ser vai ter alguma outra conotação. Então eu acho que essas pessoas até elas podem achar que elas estão vivendo, mas eu acho que existe aquele vazio que tá na Bíblia, né? Que a gente tem um vazio que ele só é preenchido por Deus. E eu acho que isso eu percebo, porque eu tenho me aproximado muito de pessoas que têm essa parte de fé muito forte. E elas são diferentes. Nós somos diferentes, né? Eu não tô falando é melhor, mas é uma felicidade mais sólida, no sentido de que não é aquela felicidade baseada na circunstância, é uma felicidade baseada na rocha firme que você tem na sua vida. Então, aquilo que você falou da pílula, que você toma o remedinho, eu acho que a nossa fé, com base nas dificuldades, você vai ficando cada vez mais forte. E a partir do momento que você vai ficando cada vez mais forte, você vai conseguindo ser uma pessoa alegre, mesmo que as suas circunstâncias não estejam ideais. E eu acho que muita gente só consegue ser feliz com as circunstâncias perfeitas. Só que o problema não existem circunstâncias perfeitas, e aí as pessoas, elas nunca estão felizes, porque elas estão sempre buscando a próxima coisa, e aí entra nesse looping péssimo. E só com isso daí a gente tinha muito o que falar, né? Na verdade, como que é? Ixi, agora eu pedi para você repetir, porque as pessoas só acham que só poderão ser felizes com as circunstâncias perfeitas. Não existe circunstância perfeita. Muito legal, isso vou guardar para o meu diário espiritual hoje. Gisela tá muito boa, só que aqui ó, é o bom da gente estar junto, que a gente fica olhando no reloginho aqui, né? E já deu, pensa como as coisas vão fluindo, né? Deu quase 45 minutos. Então a gente tem que já indo pro final, né? Eu particularmente, o que eu gostaria que o ouvinte do Católico que se sabia soubesse é que existe, funciona esse tema da esperança, da relação com Deus, de buscar um sentido na dor, no sofrimento, de buscar um sentido nas dificuldades, nas provações, que a vida jovem de hoje, com essa loucura que você encontra, mas funciona, a gente consegue sair disso, certamente com a ajuda de Deus, que como ela falou agora, é muito mais fácil. Como ela dizia, como você dizia, não consigo entender uma pessoa que não acredita em Deus, né? Então, mas que funciona, ouvinte querido, funciona, existe, também você deve fazer essa experiência, né? Mas a gente tem que ir indo já para o final, então não sei se você quer ir colocando alguma palavrinha final, uma consideração final sobre esse tema da esperança, que é o que a gente está orientando esse episódio, né? Então,
Enfim, fica aí os seus 5 minutinhos de brilho à vontade, né? Para a gente já ir concluindo. Tá. Acho que eu quero falar de Salmos 27, de 13 e 14, que o salmista, acho que é o salmista que fala essa parte, que ele tem esperança que ele vai ver a bondade de Deus na terra dos vivos. Então, eu gosto muito dessa passagem. Eu tenho uma música, inclusive, também, que é em inglês sobre essa parte da Bíblia e que eu gosto muito. Então, eu sempre leio, assim, para me trazer esperança. E tem uma... Vai dar uma palhinha pra nós? Vai cantar pra nós ou não? De jeito nenhum. Não, eu pensei que até cantava. Não, vai cantar pra nós, olha só. Não, porque aí, né, vai que queima o meu filme aqui. E Lamentações também, que ontem eu tô com uma colinha aqui, porque eu gosto de escrever, né? Então, meu pensamento flui quando eu tô escrevendo. E aí, me veio na minha cabeça, e eu nem leio essa passagem, assim, com muita frequência, mas ontem eu li o livro todo, mas ele é bem pequeno, de Lamentações, que é aquela parte que eu trago à minha mente aquilo que me dá esperança. Então, isso é uma coisa muito boa também, relembrar o que Deus já fez por você, e você pensar, mas se ele já fez isso por outras pessoas, se ele já fez isso por mim, nessa dificuldade ele também pode me encontrar. Então, sempre trazer... Acho que o meu ponto é esse, assim, eu tô sempre trazendo motivos pra ter esperança, porque eu sei que é o que me mantém, é justamente essa esperança que as coisas vão dar certo. E uma coisa que eu achei muito legal também, que eu acho que virou uma chavinha na minha cabeça, a gente sempre fala da fidelidade de Deus, que como ele é fiel a nós, né, aos filhos. Mas aí, olha que interessante, como que eu me mostro fiel a Deus? Que é justamente mantendo a minha fé e minha esperança em Deus. Então, quando eu espero em Deus, que não é só, tô aqui passando a minha vida, mas quando eu tô esperando em Deus, eu falo pra Deus, eu tô esperando no Senhor, eu tô tendo essa esperança ativa, né, de realmente fazer alguma coisa, o verbo esperançar, eu demonstro minha fidelidade a Deus a partir do momento que eu tenho fé e esperança no que eu sinto que Ele me prometeu. Então, eu falei, nossa, eu fico pedindo a fidelidade de Deus, mas eu também quero ser fiel a Deus. Então, eu acho que esse ter esperança e transformar as dificuldades numa coisa boa é um jeito de eu mostrar para Deus o meu carinho e o meu amor também, e mostrar essa fidelidade que eu tenho para com Ele também. Então, acho que são pontos, assim, que eu queria trazer. Muito bem, muito obrigado, hein? De nada, Desculpa. pessoal. Foi muito bom. Eu gosto desse tipo de testemunhos assim, né? Como eu falei, para mostrar que existe. Sim. Uma das coisas que eu mais repito quando eu encontro um jovem, uma jovem que vive assim como a Gi feliz, é que eu falo, vocês têm que se mostrar mais, né? Ninguém acende... Aí eu também falei, tá vendo? Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, né? Então, se Deus te deu um dom, é para brilhar, né? Como eu falei, conheço jovens namorados que estão vivendo a castidade e falam publicamente, né, da virgindade. Eu quero casar virgem, seja um menino, seja menina. Eu falo, eu vou te chamar para falar na frente de todo mundo, porque a gente precisa ter referência, né? E hoje a gente quis trazer aqui, eu quis trazer e agir para testemunhar essa realidade da alegria, da esperança. Vejam bem, hoje ela falou, né? Sou advogada, então está formada, mas ela passou por esse ambiente também que você, jovem, está passando, né? De estudar, de trabalhar, estudo e trabalho, de igreja, de tal, e está aqui, em pé, com um sorriso, com alegria, continua tendo muitas dificuldades, a gente podia continuar falando da vida dela, mas enfim, tem muita coisa que a gente não tratou aqui, porque não dá tempo, né? Mas continua essa vida difícil, como está para todo mundo, e no entanto ela continua em pé, com alegria, com a fé, e sobretudo com a esperança, né? Isso que ela falou. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Então, fica aí o convite para você também, né? Testemunhar tudo isso que você está vivendo. Foi um episódio particular, como eu disse, né? Mas eu queria trazer esse tipo de testemunhos e quero trazer outro. Vamos ver, então eu aguardo aí o seu comentário, né? Segue lá
a Gi De reflexiva, Reflexiva. pessoal. Gi Reflexiva, segue a Gi Reflexiva. Compartilhe. Faz também as reflexões ali junto com ela. Eu já estive vendo, são reflexões muito interessantes. Leiam a Bíblia. Muito, muito humanas e muito espirituais ao mesmo tempo, foi muito bom. Mas eu também quero trazer outras pessoas, assim, leigos, né? Porque, olha, deixa eu fazer só uma fofoquinha aqui, né? Nós conhecemos, porque somos padres, né? E a gente se mexe em muitos lugares. Nós conhecemos muita gente, não digo importante porque todo mundo é importante, né? Mas muita gente famosa, né? E eu poderia citar nomes aqui de gente famosa, mas não vou citar para não, né? Para não causar. Mas eu fico pensando, pô, tá ótimo gente famosa e que dá esse testemunho de esperança todos os dias e que tem 500 mil seguidores e que fala maravilhoso. Mas tem gente que vive essa mesma alegria, essa esperança e está aqui no dia a dia, por exemplo, na minha paróquia, né? E quando eu encontrei uma pessoa assim, eu falei, não, vem falar comigo, né? Porque a gente quer mostrar que também no dia a dia tem muitas pessoas, né, que vivem essa realidade. Leia o que é, Padre Felipe, aquele documento do Papa... Não, também, a encíclica, mas é sobre a santidade, exortação apostólica Gaudete et Exultate, que é sobre a santidade no mundo atual. E o Papa tem um capítulo, o Papa Francisco, onde ele fala sobre o santo de porta em porta, o santo da porta ao lado, alguma coisa assim, né? E ele fala isso, aquele que está, ou aquela que está buscando a santidade com essa esperança, com essa alegria no mundo de hoje, que está do seu lado, trabalhando, que é a empregada doméstica que vai trabalhar, que é o taxista que vai trabalhar e que vive com alegria, com esperança no meio das suas provações, né? Gaudete et Exultate do Papa Francisco. Pode ler ali, tem bastante conteúdo disso que a gente tratou aqui. E a Gisela foi uma dessas, né, modéstia à parte, muito humildemente, que veio partilhar também dessa vivência e eu agradeço de coração. Obrigado, né, por ter aceitado o convite. Eu vou esperar ali o convite para a gente ir no Gi Reflexiva, mas e fica também, como eu dizia, né, desculpa que eu cortei o pensamento, para você ouvinte, eu aguardo aí os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações sobre esse tipo de episódio de hoje em concreto, porque de repente a gente pode trazer mais pessoas assim para partilhar do seu testemunho, né? Como a gente trouxe hoje a Gisela. Então é isso que eu queria agradecer e deixar aí também como sugestão e deixar o meu alô a todos os nossos ouvintes, né? Muito obrigado. Maravilha, pois muito obrigado, Gisela, uma alegria tê-la por aqui, pois será um prazer, pois se não torná-la a vê-la no programa, pelo menos por aqui. As pessoas paulistanas aqui, tudo meu, louco meu. Mas ter a oportunidade de estar também por aqui. Pois agradecemos a todos vocês, queridos ouvintes. Pois mandem então suas ideias, suas perguntas, suas dúvidas, queixas, reclamações. Pode ser no católicosesabia@gmail.com, que faz meses que eu não abro. Espero que estejam muitas perguntas por lá. Mas sobretudo também nas redes sociais, né? Direto na nossa página, no comentário mesmo do próprio programa, no Instagram, no Twitter, no Facebook, qualquer lugar você pode comentar que a gente dá uma olhadinha lá depois e tenta responder e tal dia. Tentamos, pelo menos na semana eu tenho que me colocar para responder também os do Gmail também, que eu entro pouco lá. Mas é isso aí. Mas pois agradecemos aí novamente, Gisela, muito obrigado, Padre Renan. Pois Padre Renan fica para a próxima semana também? Posso. Então ele já tem pronto já. Mês da Bíblia, hein, ouvinte? Tá no mês da Bíblia, tenho preparado aqui alguns temas da Bíblia interessantes, né? Eu só tenho que ver na página, porque, Gisela, busca lá a página católicosesabia.com.br, é isso? Eu pesquisei. Ó, viu? E tem um monte de temas, realmente são mais de 2 anos já que a gente tá, né? Então, eu só tenho que pesquisar se já existe um dos temas que eu preparei sobre a Bíblia. Mas eu queria no mês de setembro falar sobre a Bíblia, então quarta-feira que vem a gente consegue, se Deus quiser, né, falar sobre a Bíblia, mas já está preparado. Dessa vez, outras vezes sim,
Mas dessa vez eu não quis fugir, não. Pode ter certeza que realmente eu gosto do testemunho de alegria e foi o que eu quis, alegria e esperança, compartilhar hoje. Deus abençoe, até a próxima semana então. Muito obrigado pela escuta de sempre, nossos ouvintes assíduos. Eu gostaria de deixar um alô para todo mundo, mas já estamos quase chegando a 1 hora. Eu também falei muito hoje, desculpa. Então vamos cortar já. Deus abençoe muito e até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, queridos católicos saber, e até depois, dia 7 de setembro, feriado. Eu vou estar desde o Rio de Janeiro, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com Tchau, Deus. fiquem com Deus. Até mais.